Eleições 2014 aqui no estado do Espírito Santo e no Brasil. Hoje, dia 31 de outubro de 2014, aqui no estado do Espírito Santo, várias manifestações políticas aconteceram. No domingo, nessa data de hoje, Edson Ribeiro, candidato a deputado federal, juntou muita gente ali na Cruz do Papa e fez uma grande carreata que saiu da Cruz do Papa até Jardim Camburi. Essa manifestação foi contra a legalização da maconha. Edson juntou muita gente, foi um manifesto muitíssimo polêmico e muitíssimo interessante. Lá na Pedra da Cebola, minha gente, está tendo um manifesto também interessante, muito bacana, que é um manifesto contra a homofobia. E esse final de semana, além dessas reuniões políticas, essas manifestações populares, tivemos a reunião de Lelo Coimbra, que juntou muita gente. A imprensa toda estava lá cobrindo o evento e é o ano da corrida. Quem vai assumir o governo do estado do Espírito Santo? Quem vai ser? Paulo Artung, o nosso governador Renato Casagrande. Quem vai assumir a presidência do nosso Brasil? Vai ser Dilma. Agora a nossa nova candidata também está aí correndo, né, contra o tempo, ela que vai assumir o lugar de Eduardo Campos. Aécio Neves também começa a ficar balançado. Enfim, eleições 2014 aqui no estado do Espírito Santo. Vocês vão ficar com algumas imagens agora da passeata contra a legalização da maconha, em que Edson faz várias denúncias, que a imprensa não foi lá cobrir o evento. O Edson Edson questiona sobre a falta da participação da imprensa, ele também questiona sobre a política capixaba, sobre a política regional. Vamos assistir essas imagens aí no nosso canal virtual Abrindo o Verbo. Meu nome é Giovanni Leonardo Braga, mais uma vez aqui com vocês no canal virtual cobrindo os nossos eventos políticos, sociais. Quero deixar bem claro que nós também vamos fazer uma entrevista agora com o nosso Paulo Artung. Paulo Artung, aí estamos esperando você na nossa entrevista. Renato Casagrande, estamos esperando você também com a nossa entrevista. Todos os dois aí, os outros candidatos também. Nós estamos aguardando a nossa entrevista aí com vocês, querendo saber o que vocês, quais são as plataformas políticas, né? O que a imprensa não cobre, nós vamos até aí, Renato. Nós vamos até aí, Paulo, cobrir. Vocês podem falar o que vocês quiserem aqui no nosso canal Abrindo o Verbo, canal virtual para você, candidato, e para você, cidadão do estado do Espírito Santo e do Brasil. Muito obrigado. Esse domingo lindo, domingo maravilhoso, onde vocês poderiam estar em casa, mas não estão aqui, fazendo essa caminhada, dizendo ao povo de Vitória, não à legalização da maconha. Esse é o nosso grito. Não vote políticos drogados, para que amanhã não venha legalizar as drogas nesse país, para que amanhã o nosso país não seja um país de drogados, mas seja uma juventude sadia, uma juventude sarada, uma juventude que não precisa usar drogas para se sentir bem. Essa é a nossa marcha, esse é o nosso grito. E também a favor da redução da maioridade penal. Essa é a nossa voz. É isso que nós queremos dizer ao estado do Espírito Santo. É isso que nós queremos dizer para a Vitória, que nós não concordamos com isso. E esse é o povo que participa conosco. E nós agradecemos a participação de cada um de vocês. Nós somos contra a legalização da maconha. Pelo pedágio. Nós somos um país onde nós poderíamos ter estrada de custo zero. Nós não precisaríamos pagar o tanto de pedágio que pagamos. Para vocês terem uma ideia, eles acabaram com o pedágio da terceira ponte, mas no mesmo mês criaram 5 pedágios, onde você, para transitar, além de você pagar seu IPVA, além de você pagar seus impostos, além de você pagar todos os ônibus que você
a custear um serviço que é do Estado. Então, o pedágio da terceira ponte acabou, por enquanto, provisoriamente, mas tem 5 pedágios que precisam terminar. Eles implantaram 5 pedágios. Sabe por causa de quê? Sabe qual o motivo? Porque tem 30 deputados aqui que precisam de ter voz. O povo precisa eleger deputados estaduais. E quando tiver que dizer não para o governador, vai dizer não, governador. Mas nós aceitamos isso. Que vai chegar para o Estado e vai dizer não, nós não concordamos. Por que nós temos que pagar 5 pedágios desse Estado? Um Estado tão pequeno, tão curto. Eu quero que vocês olhem para a Assembleia. Olhem para a Assembleia Legislativa. Tem 30 deputados aqui que foram eleitos pelo povo, mas que a maioria deles não tem voz. A maioria deles não tem voz. A maioria deles só vota o que o governador manda. A maioria deles só aprova o que o governador manda. Porque eles não têm voz. Porque se eles forem contra o governador, seja, eu não estou falando apenas de Renato Casagrande, não. 8 anos de Paulo Arthur também. Se você falasse contra o governador, no outro dia o Ministério Público estaria na porta do deputado, começando a investigar a vida dele, querendo calar a boca dele, para que tenha 30 homens sentados nessa Assembleia que não tem voz. Então nessa eleição, vamos eleger deputados que tenham voz, que possam dizer, que possam trabalhar pelo Espírito Santo. Não adianta terminar com o pedágio da ponte provisoriamente e quando terminar as eleições voltarem com o pedágio. E não adianta fechar, acabar com o pedágio da terceira ponte, mas no mesmo mês criaram 5 pedágios. Possa tocar no coração de cada um dos seus filhos para eleger homens sinceros, homens que temem a Ti, homens que amam a família e homens que não concordam com a corrupção, homens que venham lutar em favor da sociedade capixaba. Por isso nós oramos, abençoando, Senhor, aqueles candidatos que estão com sinceridade, que querem trabalhar em favor da família, em favor da comunidade capixaba, que esses homens de visão, homem que não aceita ser manipulado, homem que tenha voz, homem que tenha princípios, para que possam ser eleitos para lutar em favor de cada família e dizer não para o pedágio, não para a legalização da maconha e sim para a redução da maioridade. Portanto, em nome de Jesus, nós oramos por cada candidato que está com sinceridade e para que o Senhor possa abençoar essa sociedade capixaba. No nome de Jesus nós oramos, abençoando e dizemos que as pessoas serão eleitas, mas pessoas com princípios, pessoas que amam a família e que vão lutar a favor da família e contra tudo aquilo que denigra a imagem da família. Assim nós oramos nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, e que essa população que aqui está seja abençoada e seja instruída, e que nós possamos eleger homens com princípios como o deputado Edson Ribeiro, que tem a visão de família, que venha defender a sociedade capixaba, homens íntegros que venham lutar em favor da família, em favor da população em geral capixaba. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agradecer a Gazeta, a Tribuna, Notícia Agora, a Record, porque se fosse uma marcha a favor da maconha, talvez todos eles estariam aqui. Mas como a marcha é contra a legalização da maconha, cadê a imprensa? A imprensa só cobra o que ela quer manipular a massa. A imprensa, inclusive, está dizendo aí que Paulo Arthur está na frente das eleições. Está na frente das eleições, cadê? Ei, gente, O povo foi ouvido para dizer que ele está na frente. Nós temos que ter uma imprensa livre, uma imprensa que publica a verdade, uma imprensa que publica a manifestação do povo. Está aqui o povo se manifestando. Mas se fosse todo mundo a favor da maconha, tem certeza que a mídia estaria aqui. Então nós queremos agradecer a ausência da mídia, mas queremos agradecer a presença do povo, que diz não à maconha. Dá um grito à imprensa capixaba agora, não à maconha. Nós somos contra a legalização. Isso tem que ficar bem claro. Nós somos contra a legalização da maconha, mas
respeitamos as diversidades de opiniões. Agora, só uma falta de respeito da imprensa capixaba, que se fosse uma marcha contra a legalização, certamente eles estariam aqui. Se fosse uma marcha a favor da legalização, eles estariam fazendo cobertura aqui. Mas quando é contra, eles não estão. Mas mesmo assim, vamos dar uma salva de palmas para eles. Uma salva de palmas para a Gazeta, uma salva de palmas para a Tribuna, por não estarem aqui cobrindo uma marcha que é contra a legalização da maconha e a favor da redução da maioridade penal. Nós somos contra a legalização da maconha, mas somos a favor da diversidade de escolha de cada um. Nós somos contra a legalização, se a pessoa usa ou não usa. Só Deus pode ajudar, só Deus pode livrar. Existem os projetos de apoio, de recuperação, de requalificação dessas pessoas que são usuários de drogas. Então nós estamos querendo dizer aqui que só Deus pode julgar a população, só Deus pode julgar o povo. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós não estamos aqui para condenar ninguém, nós não estamos aqui para agredir ninguém. Nós estamos fazendo uma caminhada pacífica dizendo que nós somos contra a legalização da maconha e respeitamos a diversidade de opiniões. Nós não somos contra a escolha de ninguém, mas nós, como povo, somos contra a legalização da maconha. Não permitimos, não queremos e vamos gritar, dar o nosso grito de voz, dizer não à legalização da maconha e sim a favor da redução da maioridade penal. Não estamos aqui para condenar quem usa, não estamos aqui para condenar a opção sexual, não estamos aqui para condenar credo religioso, nós não estamos aqui para condenar a escolha de ninguém. A escolha de cada um é individual e nós respeitamos as suas escolhas. E a nossa escolha, a nossa que estamos aqui nessa manhã, é contra a legalização da maconha. Se alguém fuma, é problema dele. Ele vai responder por isso, vai precisar de tratamento, mas é a família, é o Estado que vai cuidar. Nós não estamos dizendo aqui que somos contra o usuário, nós não estamos aqui dizendo que somos contra casamento gay, nós não estamos aqui dizendo que somos contra a escolha pessoal de ninguém. Nós estamos aqui apenas para dizer, somos a favor da redução da maioridade penal. O indivíduo cometeu um crime, ele tem que responder pelo crime que ele cometeu, seja lá quantos anos ele tiver. E nós estamos aqui também para dizer, somos contra a legalização da maconha. Nós não precisamos de fumar maconha para se sentir bem, para ser feliz. Somos pessoas do bem e concordamos e pedimos que todos aqueles que concordem com a nossa fala, que nós não estamos aqui para discriminar ninguém, nós estamos aqui apenas para dizer, somos contra a legalização da maconha. Agora a escolha pessoal de cada um e nós respeitamos as escolhas de todos, mas nós somos contra a legalização da maconha. Dê o seu grito de guerra aí, povo, contra a legalização da maconha. Você está caindo no seu prédio, você está preso, você não pode nem descer no seu prédio, você não pode andar na rua livremente, porque um menor pode botar uma arma na sua cabeça e te assaltar, matar um filho seu, estuprar uma filha sua em praça pública e depois bater no peito e dizer, não, eu sou menor. Então por isso nós temos que acabar com a redução da maioridade penal. Como qualquer país desenvolvido do mundo, se o indivíduo cometer um crime, ele tem que responder pelo crime que ele cometeu. Menor, ele não responde por crime, ele sabe que ele é impune. Por isso, ele pode botar uma arma na sua cabeça, ele pode estuprar uma filha sua, ele pode matar um filho seu. Não! Ele tem que responder pelo crime que ele cometeu. E essa é a nossa luta. Não a redução, não, nós somos a favor da redução da maioridade penal. A bicicleta, o pessoal que está de bicicleta, que a bicicleta é roubada. Você que está dando de bicicleta, quantas vezes sua bicicleta é roubada? Por menores. Você que está andando de carro, quantas vezes o menor bota uma arma no vidro do seu carro, te assalta, rouba seu carro, rouba sua casa, e você não pode fazer nada porque ele é menor. Nós temos que acabar com essa história. Nós temos que acabar com a história e dizer não, qualquer um
mas que são cheios de menores bandidos, porque o bandido sabe que o menor não responde pelo crime e manda estuprar a sua filha, e manda vir cometer crimes, e você pode fazer o que, cidadão? É um movimento democrático. Todo cidadão nesse país tem direito de opinar e de dizer o que ele quer, o que ele gosta, e nós respeitamos a diversidade de opiniões e temos o direito de expressar a nossa. E nós estamos aqui para dizer que nós somos a favor da redução da maioridade penal. Infelizmente, quem comete a maioria dos crimes hoje é o menor. Você tem seu carro roubado, sua bicicleta roubada, às vezes não pode sair de sua casa, do seu prédio. Restaurantes são assaltados, seus comércios são assaltados, na maioria das vezes por menor. E tem muita gente que diz assim, não, eu não sou a favor da redução da maioridade penal. Eu digo que você não é a favor até o dia que o menor não botar uma arma na sua cara, até o dia que o menor não matar um filho seu, até o dia que o menor não estuprar uma filha sua. Então nós somos a favor da redução da maioridade penal e vamos lutar para que, independente da idade do indivíduo, se ele cometeu um crime, ele vai responder pelo crime que ele cometeu. E em segundo lugar, nós como brasileiros, democráticos que somos, temos o direito de dizer que nós somos contra a legalização da maconha. Nós não estamos aqui dizendo que somos contra quem fuma, cada um faz a escolha que quer. A opinião, a opção sexual, a opção que o indivíduo vai tomar de beber ou de fumar, eu não estou contra as pessoas. Nós estamos contra a liberação. Porque se isso for liberado, o nosso país vai virar um país de drogados. Então, respeitando as opiniões, nós queremos deixar aqui bem clara a nossa opinião. A nossa opinião é que, no Congresso Nacional, se eleito formos, assim for a vontade de Deus, nós vamos lutar contra a legalização da maconha. E vamos lutar a favor da redução da maioridade penal. Essa é a nossa bandeira, essa é a nossa voz. Agradeço a cada um de vocês, aos pastores, aos amigos. Deus abençoe, nós vamos voltar de volta para os nossos lares, mostrando para a população, mostrando para o Estado do Espírito Santo, que esse é o nosso projeto. Nós somos contra a legalização da maconha. Nós não aceitamos isso. Estamos aqui para dizer que somos a favor da redução da maioridade penal. Se o menor cometer um crime, ele tem que pagar pelo crime que ele cometeu. Muito obrigado a todos. Eu sou a favor